Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Analisando os Desenhos dos Inscritos. Se você é novo aqui do canal, não conhece ainda esse quadro, nesse quadro eu pego desenhos de alguns inscritos meus pra gente analisar, fazer correções e dar dicas aí pra todo mundo. Muito prazer, eu sou Mia, eu trabalho com ilustração há cerca de 10 anos, eu dou aulas e faço tutoriais aqui no YouTube há cerca de 5 anos e eu espero que o conteúdo do canal aqui seja muito útil pra você. Antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, dá uma olhadinha pessoal na descrição desse vídeo que vocês vão encontrar aí vários links que possam te interessar, nossas redes sociais, nosso curso, aula gratuita que eu liberei pra vocês lá no curso, formulário de envios para os desenhos para esse quadro aqui. Aproveita que você já está aí na descrição, deixa um like, se inscreve e vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma característica do fundamento de luz e sombra que a gente chama de sombra projetada. Para isso eu separei dois desenhos de dois inscritos nossos, o Silas e a Naoki, então vamos dando uma olhada. Então, pessoal, para a análise de hoje, a gente tá aqui com esses dois desenhos, um do Silas, outro da Naoki. O assunto, como eu já falei, é sombra projetada. Se você já fez qualquer estudo sobre luz e sombra, você deve ter feito o esqueminha da bolinha sombreada. Então, você faz uma bolinha lá e daí você define que seu ponto de luz está aqui, daí você faz as áreas de sombra, área de luz, luz refletida e a cuja dita que a gente está falando aqui na nossa análise de hoje, a sombra projetada. A sombra projetada basicamente, sabe a sua sombra? Assim, olha pro lado na parede aí que você vai ver a sua sombra. Basicamente isso aqui é a sombra projetada e ela acontece porque a luz está saindo do nosso ponto de luz aqui. Ela tá encontrando aqui e a partir do momento que ela encontra as bordas do objeto, basicamente ela não consegue passar por dentro do objeto. Então tudo que estiver atrás das bordas do objeto vai estar projetando essa sombra. Que inclusive é que eu desenhei aqui a moda caralha, ficou meio pequena. Então ela deveria estar até aqui de acordo com esse ponto de luz. E a sombra projetada é um aspecto importante da luz e sombra. Lá no curso, quando a gente tem a nossa aula sobre física da luz, eu explico certinho para os alunos todas essas áreas principais aqui, né, de luz e sombra. Área de luz, terminação, área de sombra, luz refletida e sombra projetada. E daí é bastante comum surgir a dificuldade de a gente sair desse exercíciozinho que é tudo lindo e controlado, e daí quando a gente vai para os nossos desenhos, né, de fato, a gente começa a ter dificuldade de aplicar essas coisas no desenho, porque a gente já tá indo para uma situação muito mais caótica do que aquele nosso exercício básico lá que a gente faz quando a gente está estudando. Então quando a gente olha para o desenho da Naoki, a gente tem, né, um exemplo perfeito aqui de sombra projetada, que é justamente, né, a sombra projetada desses personagens aqui no chão. Ela está feita, só que a gente tem outras situações que a sombra projetada vai aparecer. Então, a gente tem o personagem, ele tá projetando essa sombra aqui no chão, mas a gente tem, por exemplo, quando a gente vai desenhar o rosto, se a gente tem uma luz de cima, a gente tem, né, o nariz projetando sombra aqui embaixo dele. A gente tem o o rosto, né, projetando sombra aqui no pescoço. A gente tem o cabelo projetando sombra aqui no rosto, a gente tem a roupa projetando sombra no corpo, e assim por diante. De modo geral, a Naoki trabalhou bem aqui com luz e sombra, e daí eu queria vir aqui rapidinho para o desenho do Silas, que eu senti falta justamente dessa questão das sombras projetadas. Geralmente quando eu pego um desenho para analisar e eu quero encontrar o ponto de luz que a pessoa utilizou, eu costumo utilizar o nariz do rosto para definir o ponto de luz, porque é uma forma que tem uns planos bem marcados. Então tem esse plano de cima, esses dois planos laterais e o plano de baixo, e é bastante fácil você definir um ponto de luz a partir da forma como esses planos foram sombreados. Então a gente tem aqui no desenho do Silas claramente a sombra desse lado, que vai posicionar nosso ponto de luz do lado de cada composição. E a gente também tem o plano de baixo do nosso nariz bastante sombreado, que vai fazer com que esse ponto de luz esteja mais ou menos em cima. Então eu vou adicionar este ponto de luz nessa região aqui, iluminando a nossa personagem. Então, o sombreamento geral do rosto, ele tá correto. Se a gente tem o nosso ponto de luz à esquerda, a gente vai ter as nossas áreas de sombra majoritária
majoritariamente à direita, como o Silas fez, não só aqui no rosto geral, mas também no nariz. E a gente vai ter, né, com as nossas áreas de luz, né, nos planos que estão mais à esquerda, que é ao lado da nossa luz, e também os planos que são apontados, né, mais para cima, como essas partes de cima aqui das bochechas, nossa questão aqui do queixo e também do nariz. Então, essas áreas gerais de luz e sombra estão bastante corretas aqui no desenho do Silas. Só que a etapa da luz e sombra que faltou aqui foi justamente a questão da sombra projetada. Então, como eu falei pra vocês, o nariz, ele tem um volume, ele se projeta pra frente do rosto. Se a gente vê o rosto, né, de perfil, a gente tem o nariz aqui, né, e ele se projeta pra frente, mais ou menos assim. Então, ele vai fazer, né, uma área de sombra projetada aqui embaixo. Então, faltou esta sombra projetada aqui no desenho do Silas. E mais importante que isso, a gente tem um personagem que está usando um chapéu. É impossível você ter uma área de luz aqui em cima desse jeito se seu personagem está usando um chapéu. Porque se a luz está lá em cima, ela tá vindo aqui, ela tá batendo no chapéu e ela tá, né, escurecendo toda essa área aqui. O que significa que toda essa parte de cima do seu rosto, Silas, ela deveria estar na sombra, que é a sombra projetada, né, do chapéu no rosto. Por acaso também toda essa parte de baixo aqui do chapéu deveria estar na sombra, né? Porque ele está contrário à nossa fonte de luz, ele está para baixo, então ele estaria todo sombreado também. Algumas outras áreas que a gente teria também sombra projetada, aqui embaixo do lábio você poderia ter colocado um pouquinho mais de sombra. A gente provavelmente teria sombra do cabelo aqui na bochecha e também aqui na roupa dela. Provavelmente toda essa parte da roupa dela aqui, como ela entra pra trás, né, lá do pescoço, ela estaria toda na sombra. E a gente tem a sombra projetada da roupa no corpo dela. A gente teria a sombra projetada dessa parte do casaco aqui no ombro dela. E eu faria essa sombra projetada aqui do rosto no pescoço até um pouquinho maior aqui na frente, pra seguir mais, né, esse formato aqui do queixo dela. E daí a gente vem aqui pro desenho da Naoki, e eu quis trazer essa arte especificamente pra gente discutir, na verdade, como é que a gente encontra a posição e o formato dessas sombras. Então, voltando aqui no nosso exercício básico, né, da luz e sombra, a gente tem aqui, né, o nosso ponto de luz, e como eu falei, para você encontrar a sua sombra projetada, você traça essa linha reta aqui até as bordas do seu objeto, e daí onde essa linha reta for tocar, né, a mesa ou a superfície que a gente tiver aqui, ela vai estar, né, ali. E sempre, né, a nossa sombra projetada, ela vai estar oposta à nossa fonte de luz. Então, se a fonte de luz está aqui na esquerda, a nossa sombra projetada vai estar à direita. A gente tem claras sombras projetadas aqui no desenho da Naoki, mas o que está acontecendo aqui é que a gente tem uma incoerência entre a sombra da raposa e a sombra da personagem. Porque a gente tem a sombra da personagem, né, indo aqui para a direita. E a gente tem a sombra da raposa meio que indo pra trás, como se estivesse, né, em profundidade no desenho. E tanto a moça, tanto a raposa, elas estão no mesmo ambiente, o que significa que elas estão sendo iluminadas pela mesma fonte de luz. No caso, isso aqui, eu também suponho que a gente tenha uma fonte de luz mais geral, vindo de cá, mas principalmente aqui. Então, o que acontece é que você tem dois objetos na mesma iluminação, só que um tá projetando a sombra para um lado e o outro tá projetando a sombra para o outro. Então, é sempre bastante importante a gente considerar que todas as sombras projetadas, elas vão estar sempre na mesma direção, porque todos os elementos estão sendo iluminados pela mesma iluminação. Dessa forma, não existiria essa sombra da raposa aqui indo pra trás desse jeito. Por acaso você desenhou os pezinhos da raposa justamente aqui dentro da sombra projetada da nossa mocinha, o que significa que essas duas sombras projetadas, elas estariam meio que uma por cima da outra. Então a sombra projetada da raposa, ela estaria meio que por cima aqui da sombra projetada da mocinha e ela não apareceria lá no fundo daquele jeito que você fez. Se você quer que a sombra projetada da raposa apareça, você precisa puxar essa raposa mais para trás aqui na nossa composição. Então eu posso jogar a raposinha mais para trás aqui, apagar a raposa aqui da frente, completar ela aqui atrás. E daí, dessa forma, a gente tira as patinhas da raposa, né, de dentro dessa sombra projetada da nossa moça.
E daí a gente pode trabalhar aqui a sombra projetada da raposa na mesma direção também, né? Se a gente tem esse ponto de luz aqui na esquerda, a gente vai ter a sombra projetada lá para a direita. Como a gente colocou ela um pouquinho para trás no espaço, a gente vai ter essa sombra ainda um pouquinho para trás, mas é pouca coisa, porque a gente não tem uma diferença tão grande da posição da raposa para a posição da moça. Então, majoritariamente, essa sombra projetada vai estar indo na mesma direção da sombra da moça. E assim, a gente coloca uma coerência maior aqui nas sombras projetadas. Antes de mais nada, gostaria, claro, de agradecer ao Silas e a Naoki por terem cedido esses desenhos pra gente estar analisando aqui hoje. Se você quer seguir esses dois artistas, os links para as redes sociais deles estão todos aí na descrição. Na descrição você também encontra todos os links para as minhas redes sociais e o link do nosso curso em desenhoartistico.net. Se você ainda não conhece o meu curso, eu desenvolvi para vocês lá na plataforma um curso aí, 7 módulos de conteúdo baseado em fundamentos do desenho, para vocês estarem aí aprofundando o seu trabalho, evoluindo as suas artes e quem sabe até se profissionalizando aí para trabalhar com ilustração ou qualquer aspecto aí que envolva desenho. Na descrição também tá o link da nossa aula gratuita. Eu liberei para vocês esse conteúdo que ele era exclusivo dos meus alunos lá do curso, mas agora é só você entrar no link que tá facinho para você aqui na descrição para você acessar a nossa aula gratuita sobre esboço. Então você já pode começar a estudar os fundamentos do desenho aí, só entrar no link e acessar essa aula. Com isso, pessoal, eu encerro aqui o vídeo de hoje, deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até!